Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui nesse momento, mais uma vez, para gravarmos a quarta lição da nossa lição bíblica dos jovens, currículo dos jovens. Mais uma vez, a lição dessa revista que aborda a carta de Paulo aos Gálatas, tá bom? E essa revista aqui, mais uma vez, que tem por tema a liberdade em Cristo. Então, se você não viu nenhum vídeo ainda dessa série, lembrando, este é a quarta aula, este é o quarto vídeo, tá? O quarto vídeo. Então, volte para assistir. A minha recomendação é pause esse vídeo e volte para assistir a aula 1, 2, 3 e depois venha assistir a aula 4 para que você possa entender o contexto da lição, o contexto do comentarista da lição e também os nossos comentários acerca de cada tema. A lição de número 4, ela vai abordar já o segundo capítulo de Gálatas, do versículo 1 ao versículo 10. Eu não farei a leitura dela toda, justamente para que não venha ficar extenso, mas você na sua casa aí pode pausar o vídeo com calma e ler. Gálatas, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, pois é sobre isso que a lição vai se tratar. Temos aqui o texto principal da lição segundo o comentarista, que é: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. O tema dessa lição, qual é? O encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. Então vamos lá. Logo de início aqui eu quero que você entenda. O que a lição vai tratar? Duas coisas. O encontro de Paulo com os irmãos que estavam em Jerusalém. E a segunda coisa, ele vai falar aqui sobre os falsos irmãos. Eu vou aqui, mesmo assim, citar, para que você venha fixar esse aprendizado, mas você vai acabar reparando que algumas verdades elas vão ser repetidas pelo nosso comentarista. Amém? O resumo da lição é: o encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. Então, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos que Paulo ele sempre foi muito coerente, muito conciso com aquilo que ele pregava. Paulo, ele não era o pregador, como falamos também em outras aulas, que estava preocupado com aquilo que o público queria ouvir. Não, ele era o pregador, o missionário, o plantador de igrejas, que estava sempre preocupado com aquilo que o Espírito Santo queria levar para as igrejas. Queria exortar, consolar ou edificar dentro de alguma localidade. Então é necessário que entendamos: existe característica de pessoas, falsos apóstolos, líderes religiosos que não batem com apóstolos, não batem com homens de Deus autênticos. É necessário entendermos: existem características de homens, de mulheres, que na realidade são de falsos profetas, que na realidade são de pessoas que buscam deturpar o evangelho e que nada tem a ver com aqueles que são verdadeiros e autênticos. Separei aqui algumas características para que nós pudéssemos entendermos. Característica de um falso apóstolo, de um falso líder, hoje em dia, no caso. Acreditavam possuir conhecimento e eloquência superior, ou seja, a pessoa tem um conhecimento? Tem uma sabedoria ali entregue pelo Senhor? Tem. Só que dentro do íntimo dela, ela acha que ela é superior. Ela acha que aquele conhecimento torna ela mais do que os outros. Isso é característica de um falso líder, de um falso mestre. Um verdadeiro mestre, em contraste com essa característica, ele seria cheio de conhecimento, porém também seria cheio de humildade. A própria palavra do Senhor diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não faz sentido, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que você tenha
conhecimento, aptidão, aprimoramentos ministeriais, não faz sentido você ser uma pessoa desumilde, porque você pode ser o melhor mestre na terra, mas se você não tiver humildade no seu coração, humildade para exercer o seu ministério, certamente você desagradará o Senhor. Certamente você poderá até parecer autêntico, mas na realidade você não é. Então nós precisamos vigiar em relação a isso. Uma segunda característica de um falso obreiro, de um falso líder, é que afirmam ter visões e revelações que não são concernentes com a palavra. Por exemplo, pessoas que às vezes têm visões tão exclusivistas no contexto que não é bíblico e acabam até às vezes abrindo igrejas, fundando religiões, fundando seitas, criando heresias por causa das divisões que a pessoa quer sustentar sem ter base bíblica. Que nós temos que entender, precisamos ter cuidado com essas pessoas. Em contraste a isso, um verdadeiro líder, ele é cheio do poder de Deus e do fruto do Espírito Santo. E também é sempre preocupado em viver conforme manda as Escrituras. Isso são as marcas. Essas são as marcas de um verdadeiro líder, de um verdadeiro cristão. Mais uma vez, uma marca de um líder que é falso. Eles às vezes até possuem cartas de recomendação, mas em contraste com o verdadeiro, ele não apenas possui cartas, ele é comissionado por Deus. As suas credenciais do seu apostolado, da sua liderança, poderiam até ser vistas por algumas pessoas como questionáveis, mas quando uma verdadeira igreja olha para aquela pessoa que é levantada por Deus, como foi com Paulo, por exemplo, Paulo ele tinha muita oposição dos falsos irmãos, dos judaizantes, mas ele próprio defende o seu apostolado, dizendo que quem levantou ele não foi o ser humano com nenhum tipo de carta de recomendação, não, mas foi o próprio Senhor Jesus. Um falso líder costuma também aceitar dinheiro como pagamento por serviços espirituais. Uma coisa que infelizmente hoje em dia, nos nossos tempos, já não é tão anormal. Quantos não pregam mais a palavra do Senhor nas igrejas se não receberiam um pagamento de 10, 15, 20 mil reais? Quantos já não fazem a obra se não receberem todos os tipos de regalia? Quando na verdade o próprio apóstolo Paulo tinha proposto no seu coração não ser pesado às igrejas. Ele mesmo diz: o obreiro é sim digno do seu salário. O obreiro sim é digno de ser sustentado para realizar uma obra. Agora, esse sustento, essa ajuda, esse comissionamento, esse subsídio que esse obreiro pode ter de uma igreja, pode ter de uma obra, não é para ele luxar, não é para ele viver numa vida de luxo, não. É para ele se manter, para que ele consiga continuar na obra sem que a obra venha a ser interrompida. Então, nós precisamos entender que os excessos necessitam ser corrigidos. Se o obreiro, o pregador, a levita, só vai na sua igreja pregar, só vai na sua igreja louvar, se você desembolsar um alto valor, fuja dessas pessoas, porque essas pessoas não estão vivendo de fato a verdade do Evangelho. É um assunto muito extenso, não tenho como falar sobre esse assunto nesse vídeo de uma forma muito abrangente. Mas se você quer ouvir mais sobre esse assunto em relação a se o obreiro pode ou não pode cobrar, o quanto ele pode cobrar, como ele deve proceder, deixa nos comentários aí o comentário de que quero saber mais sobre o assunto em relação ao salário do obreiro, tá bom? Pode comentar aí que depois a gente grava um vídeo falando especificamente sobre isso. Outra característica de um falso obreiro era justamente que ele olhava para essas comissões e acreditava que ele era justo, porque ele achava ser digno de receber esses valores para que fizesse então obras que são espirituais, quando na realidade é até comum entendermos que há um dinheiro, um valor para passagem, um valor de hospedagem, mas é necessário entender que a pregação do Evangelho, assim como esse vídeo, que a palavra da verdade, assim como está sendo exposta aqui,
ela é gratuita, tá bom? Muitas vezes o que é pago é a nossa locomoção. Muitas vezes o que é pago é justamente ali uma estadia. Mas a verdade do evangelho, ela foi nos dada de graça e ela precisa ser passada e pregada de graça. Amém? Um verdadeiro líder, ele não se corrompe e não explora outras pessoas. Ele não explora o trabalho de ninguém e procura não ser pesado para as igrejas. Eu quero tratar aqui com você um primeiro ponto e quero também ressaltar aqui um outro versículo que eu separei desse trecho de Gálatas capítulo 2, que é o versículo de número 4. Versículo que diz: E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos reduzir à escravidão. Então Paulo ele começa então a falar com os irmãos da Galácia em relação a uns falsos irmãos. Ele começa aqui a citar grupo de pessoas que ele denomina como falsos irmãos que estão infiltrados dentro da igreja. Então nós precisamos entender que Paulo ele começa mais uma vez, ou melhor, na verdade, ele continua a sua defesa do seu apostolado. Então ele começa ali, mais uma vez, dizer a importância desse encontro que ele precisava ter tido em Jerusalém. Por exemplo, Paulo ele não foi a Jerusalém por qualquer motivo, ou porque simplesmente ele quis. Não. Mas ele foi a Jerusalém por revelação divina, não foi por causa de pressão humana. Segunda coisa, ele, quando foi para Jerusalém, ele levou com ele o próprio Tito. O Tito, ele era um gentil, tá? Ele não era judeu, ele era gentil, e ele não era circuncidado. Justamente porque a liberdade que temos em Cristo. Ou seja, o fato dos judaizantes tentarem fazer homens e mulheres gentios convertidos ao cristianismo voltar para as falsas práticas, ou melhor, para as antigas práticas da lei mosaica, era justamente isso que Paulo estava combatendo, inclusive com exemplos práticos, no caso de Tito. Ele levou Tito, que era gentil e que não era circuncidado, ou seja, era convertido ao cristianismo, mas não estava mais preso à lei mosaica, e sim aquilo que Jesus deixou para os seus apóstolos. Também outra coisa que ele deixa claro é que o objetivo era confirmar que o evangelho que ele pregava aos gentios era o mesmo evangelho que os apóstolos pregavam em Jerusalém, pregavam para os judeus. Que apóstolos? Pedro, Tiago, João, esses apóstolos. Ou seja, o que Paulo está preocupado em dizer? Gente, eles pregam de uma forma porque está pregando para os judeus. Falamos disso nas outras aulas, tá? Mas eu prego de outra forma porque estou pregando para os gentios, povo de outra cultura. O gatilho às vezes é outro, mas a fonte é a mesma. O evangelho é o mesmo. A segunda coisa em relação a isso aqui que Paulo está dizendo, uma preocupação de Paulo, é justamente a unidade doutrinária. Não havia dois evangelhos, como eu estou dizendo aqui. Então é a mesma mensagem e também o mesmo evangelho. Certo? Não tem o evangelho dos judeus ou dos gentios. É um só evangelho, até porque é um só evangelho revelado pelo mesmo Cristo, pelo mesmo Deus. Certo? O evangelho da graça, ele não pode ser negociado com nenhum tipo de tradição religiosa. O evangelho é o evangelho. Não podemos misturá-lo, não podemos envolvê-lo em práticas tradicionais de religiões que são criadas ou de religiões até mesmo do passado. Então, nós precisamos entender essa primeira coisa, esse primeiro ponto que o apóstolo Paulo quer nos trazer. Amém? O segundo ponto que essa lição ela nos apresenta é justamente a partir do terceiro versículo ao versículo 5º, que é justamente essa questão da ameaça dos falsos irmãos que Paulo ele está citando. Mas quem eram esses falsos irmãos então? Esses falsos irmãos nada mais, nada menos eram do que os judaizantes que nós falamos nas demais aulas, que estavam tentando impor a circuncisão e a lei de Moisés aos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo.
Esses homens eles eram infiltrados. Eles estavam entrando nas igrejas com aparência de piedade, com aparência de cristão, com aparência de homem de Deus, mas eles estavam promovendo uma verdadeira escravidão religiosa. A segunda coisa, o segundo subtópico desse segundo tópico majoritário é o seguinte: Paulo, ele não cedeu para esses homens. Paulo, ele não cede. No versículo 5 ele diz o seguinte: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, Paulo está sendo firme porque ele entende que a liberdade cristã, a liberdade que Cristo promove para a igreja, ela deve ser protegida, ela deve ser preservada. E ela tem que ser completamente oposta a todo tipo de escravidão religiosa, escravidão litúrgica, escravidão doutrinária. O Senhor Jesus nos promove a liberdade através da sua palavra. Uma aplicação prática que nós temos para isso, eu separei aqui, é o seguinte: nós não podemos, nós não devemos negociar o poder libertador do Espírito Santo com simplesmente uma mera formalidade religiosa. Existe liturgia? Existe. Existe formalidades? Existe. Mas o Espírito Santo, ele não está engessado. A palavra do Senhor nos traz as diretrizes que são necessárias. Qualquer coisa, e a palavra do Senhor ela foi inspirada pelo Espírito. Então qualquer coisa que está fora da palavra, qualquer coisa que está fora dessa inspiração divina, ela deve ser considerada descartável e completamente repulsiva aos nossos olhos. No terceiro tópico, a palavra do Senhor nos traz aqui através dessa lição o seguinte: o versículo 6 ao versículo de número 10, que diz que houve um reconhecimento mútuo. No versículo 6 ao versículo 8, Paulo ele começa então a citar. Como o comentarista colocou aqui pra gente, no versículo que ele destacou, Pedro, Tiago e João, eles entenderam a aptidão de Paulo para pregar aos gentios. Eles entenderam que a destra da comunhão entre Paulo e Barnabé, ela era uma grande arma do cristianismo para pregar o evangelho para aqueles que Paulo e Barnabé teriam aptidão, teriam ali então facilidade para falar. Então, eles têm esse reconhecimento. Tanto os apóstolos de Jerusalém reconhecem Paulo e Barnabé como pregadores aos gentios, enviados aos gentios, como também Paulo e Barnabé reconhecem que Pedro, Tiago e João são apóstolos que têm aptidão e, portanto, devem ser enviados e são enviados e continuam pregando aos judeus. Eles reconheceram então que Paulo ele tinha essa chamada legítima, que não era qualquer apóstolo que surgiu, que se auto-intitulou, não. Era uma chamada, um apostolado legítimo, e que a graça que atuava nele, atuava no apóstolo Paulo, como também nos demais apóstolos. Não era algo diferente. A segunda questão aqui desse terceiro tópico majoritário é o seguinte: é justamente a unidade na diversidade de ministérios. Há muitos ministérios, mas um só Espírito. Há muitas funções no ministério, há muitas funções na obra do Senhor, mas há apenas um Senhor, há apenas um Cristo. Então nós precisamos entender, nós temos funções diferentes, nós somos partes diferentes de um corpo total, mas a cabeça é uma, a direção é uma. O trajeto ele tem que ser apenas um, a porta ainda é estreita. O evangelho ainda é o mesmo. Necessitamos preservar essa verdade. Então Pedro aqui, ele era apóstolo para os judeus, assim como Paulo, ele era para os gentios. Mas ambos estavam servindo ao mesmo Senhor e pregavam o mesmo evangelho. É isso que esse terceiro ponto traz para nós aqui, amém? Então nesse momento eu quero trazer para você um rápido resumo de algumas verdades que nós vimos nessa lição, para que você venha fixar na sua mente. Mas antes, eu quero te pedir, se você tem acompanhado esse conteúdo, se esse conteúdo de alguma forma tem edificado a sua vida, deixe seu like no canal do YouTube, se inscreve se você não for inscrito, compartilha com alguém que também tem vontade de aprender mais a Bíblia, também tem
essa fome, essa sede de aprender mais da palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que esse ensino que é bíblico, esse ensino que é espiritual, vai edificar a vida dela. Amém? Antes de continuar essa lição, eu quero fazer para você um convite muito importante, muito especial. Para você que quer aprender a Bíblia com uma forma mais fácil, sempre com conteúdo muito bom e pautado na palavra do Senhor, eu te ofereço um curso teológico completo e didático para que você venha aprender como ser um cristão avivado, como ser um cristão preparado na palavra do Senhor. Eu vou deixar o link na descrição. Se você tiver interesse, é o link promocional para que você venha estudar numa das maiores escolas teológicas do Brasil e a maior escola teológica online. Deus abençoe. Separei aqui então 4 verdades, 4 resumos de lições espirituais que nós podemos extrair dessas lições. A primeira verdade é que a verdade do Evangelho deve ser defendida com coragem. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Meus queridos, vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos onde os cristãos, os pregadores, as mulheres e os homens de Deus têm se acovardado para a verdade da pregação. Tem medo de pregar com o que vão pensar. Tem medo de trazer uma mensagem e desagradar a igreja. Quando na verdade o nosso maior medo deveria ser conduzir uma igreja que devia ser lavada, devia ser remida e preservada com boas obras. O nosso maior medo deveria ser conduzir essa mesma igreja para o inferno com falsas pregações, com legalismo religioso e por causa da nossa falta de coragem em pregar aquilo que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. Assim como Paulo ele confronta os falsos irmãos, nós temos que entender, a igreja hoje precisa se posicionar com todo o evangelho que é adulterado. A igreja precisa inclusive entender que existem movimentos que estão negando a cruz, que estão promovendo um evangelho que não precisa de arrependimento, que não precisa de santificação. E esse evangelho precisa ser expurgado, expulsado de nossas igrejas. Precisamos voltar para a verdade da cruz, para a verdade de Cristo, para o arrependimento e para a santificação. A segunda verdade e lição que nós podemos extrair aqui que eu separei é: a liberdade em Cristo não é libertinagem. Mas é livramento da escravidão da lei. Nós não somos libertos por Cristo para vivermos de qualquer forma. Não, nós não somos mais escravos da lei. Mas isso não quer dizer que podemos fazer qualquer coisa que quisermos ao nosso bel prazer. Senão, o Senhor Jesus não seria o nosso Senhor. Senão, se nós vivêssemos da nossa própria forma, do nosso próprio jeito, da nossa própria vontade, então nós estaremos negando o senhorio de Cristo e também a liberdade que o nosso Senhor nos promove. A liberdade que o Espírito Santo opera em nós, essa verdade ela nos liberta, irmãos, da tentativa de sermos salvos pelas obras. Então a verdade de Cristo nos faz entender que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Nós produzimos obras porque somos salvos e não somos salvos porque produzimos obras. Isso é muito importante entendermos. Costumes ou tradições humanas também não se aplicam à salvação. A salvação continua sendo pela fé. Nós somos justificados pela fé em Jesus e nós vivemos pelo Espírito. E tais como vivem pelo Espírito também produzem boas obras. A terceira lição que podemos extrair é: nem toda pessoa na igreja é verdadeiramente irmão. Ou seja, esses falsos irmãos que Paulo está citando aqui, que nós falamos até que são os judaizantes, de forma resumida, eles tinham aparência de piedade. Temos falado muito sobre isso. Eles tinham aparência de homens bons, mulheres boas, pessoas que tinham preocupação com a palavra do Senhor. Só que na verdade eles promoviam divisões e legalismo, inserção de falsas doutrinas no meio cristão. A verdadeira comunhão ela deve ser baseada na cruz, na palavra e na ação do Espírito Santo. E a quarta e última verdade que eu separei aqui para que nós extraíssemos das lições, dessa lição número 4, melhor dizendo: a unidade da igreja não depende da cultura, mas depende exclusivamente da fidelidade a Cristo, da fidelidade ao Evangelho. Ou seja, a unidade da igreja não depende de simplesmente culturas que surgem ou deixam de surgir, culturas que aparecem ou desaparecem. Não, mas ela depende. A unidade da igreja, ela necessita entender que ela precisa estar baseada na fidelidade ao Evangelho
da graça. Mesmo com ministérios diferentes, Pedro para os judeus, Paulo para os gentios, a essência do evangelho permanece a mesma. Você pode pregar muitas das vezes para, quem sabe, pessoas na biqueira, pessoas na prostituição, e às vezes tem um pastor seu, um líder seu que é um pregador mais para multidões dentro da igreja. Ele tem mais aptidão para dar ensinos dominicais, um exemplo. Não que um não deve exercer o outro ministério, não. Mas você percebe que tem pessoas que têm mais facilidade com ministérios pontuais. E é justamente isso. Os ministérios são diferentes, as funções são diferentes, os dons são diferentes, mas o evangelho, a essência do evangelho é a mesma. O Espírito Santo, irmãos, precisamos entender, é o Espírito Santo de Deus que precisamos buscar, porque é o Espírito Santo de Deus que unifica a igreja em um só corpo. É o Espírito Santo de Deus que mantém a igreja unida e não as tradições religiosas e culturais. Meu desejo nesse momento, mais uma vez, é que essas verdades venham encontrar guarida em seus corações. É que essas verdades venham iluminar a sua vida e a sua casa. Que elas venham promover imensa transformação na sua vida, na sua família e nas pessoas que têm contato com você. Amém, meu querido? Que o Senhor assim vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém?